Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos programas nós temos conversado sobre temas ligados ao empreendedorismo médico, aquilo que eu tenho chamado de direito médico empresarial. Nós já falamos sobre responsável técnico, o que preciso para abrir uma empresa médica, o que faz o responsável técnico, um pouco sobre locação de ponto comercial, né, do imóvel não residencial. Falamos também um pouco sobre responsabilidade médica dos funcionários, né, dos prepostos da empresa médica, principalmente o médico, né? E desde o último programa falamos um pouco sobre publicidade médica na internet. E aqui eu queria continuar o assunto, que eu acho super relevante, super importante, falar sobre publicidade médica, porque eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, internet, Instagram, Facebook, LinkedIn, empresas médicas anunciando, o que é muito legal, mas totalmente fora daquilo que é a ética dentro da publicidade. Eu já falei também que a resolução 1974/2011 do Conselho Federal de Medicina, além do Código de Ética Médica, né, disciplina a publicidade médica e ele cria, né, o CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que é um órgão auxiliar ali dos conselhos regionais que fiscalizam a atividade de publicidade das empresas médicas e dos médicos. Tudo bem? Então, eu gostaria de conversar um pouco mais sobre isso. Nós falamos daquilo que tem que ter na própria publicidade, e aqui eu quero continuar falando um pouco sobre empresa médica, tá? Como que funciona a publicidade nas empresas médicas. O artigo 5º da resolução diz assim: nos anúncios de clínicas, hospitais, casas de saúde, entidades de prestação de assistência médica e outras instituições de saúde deverão constar sempre o nome do diretor técnico médico e sua correspondente inscrição no Conselho Regional, cuja jurisdição se localize o estabelecimento de saúde. Eu acho que nos primeiros programas que nós tratamos sobre empreendedorismo, nós falamos da função do responsável técnico, que é a pessoa responsável juridicamente junto ao Conselho Regional de Medicina sobre as questões éticas ligadas à empresa médica, tá? Então é importante, dentro da publicidade de uma empresa médica, se colocar o responsável técnico e o número do CRM dele. Isso é bastante importante e é o que está claramente estampado aqui no artigo 5º da resolução 1974. O parágrafo 1º é bastante importante também. Nos anúncios de estabelecimentos de hospitalização e assistência médica, planos de saúde, seguradoras e afins respondem perante o Conselho Regional de Medicina os seus diretores técnicos médicos. Como já disse, as empresas médicas não necessariamente precisam ser formadas na sua constituição social por médicos. Podem ser outras pessoas, só que ele precisa ter um responsável técnico médico, que responderá junto aos conselhos regionais e federal de medicina sobre as questões éticas de uso daquilo que é feito dentro do dia a dia da empresa médica, tá? Então essa pessoa precisa ter, e a caracterização da pessoa jurídica por si só, nesse caso, precisa ter um médico, não na sua constituição social, né, no seu quadro de sócios, mas sim como responsável técnico. Tudo bem? Parágrafo 2º do artigo 5º. Os diretores técnicos médicos, os chefes de clínica e os médicos em geral estão obrigados a adotar, para cumprimento do caput, do mandamento do caput, ou seja, a cabeça, o começo do artigo, as regras contidas no manual do CODAME anexo.
nessa resolução, anexo, existem dois anexos, né? Que é o manual da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, o CODAME, e ali tem um manual de como as publicidades devem ser realizadas. E aí, nesse caso, todos os médicos dali precisam estar dentro, né, desses parâmetros fixados na publicidade. Uma coisa importante também sobre placas internas e externas lá da empresa médica. O artigo 6º fala isso. Nas placas internas e externas, as indicações deverão se limitar ao previsto do artigo 2º e seu parágrafo único. Lembra que eu falei lá no programa passado daquilo que tem que conter em toda a publicidade médica? O nome do médico, o CRM dele, o RQE dele, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. O que mais? Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. A especialidade, o número de inscrição e o número do RQ. Isso tem que estar em toda a publicidade médica, tá? E nessas placas internas e externas das empresas médicas precisa ter essa questão. Por quê? Porque para os consumidores, para os pacientes e para toda a sociedade, essas informações são importantes para que se pesquise a idoneidade da empresa, até dos médicos que lá trabalham, né? E como a própria medicina não é, né, não está ligada ao comércio, eu preciso estabelecer um vínculo de confiança. E como eu estabeleço isso? Sabendo quem que é a pessoa e pesquisando um pouco sobre essa pessoa para que eu possa entregar praticamente a minha vida e minha saúde para ela cuidar. Tudo bem? Então vamos lá. Uma coisa importante que não se fala, que está ali no artigo 7º, tá? No caso o médico não concorde com o teor de declarações a ser atribuídas em matéria jornalística, as quais firam os ditames dessa resolução, deve encaminhar ofício retificador ao órgão de imprensa que a divulgou e ao Conselho Regional de Medicina, sem prejuízo de futuras apurações de responsabilidade. Vamos lá, o médico fez um artigo numa revista e alguém em algum outro meio foi lá e fez uma declaração errada ou mentirosa, alguma coisa nesse sentido. O médico ele precisa comunicar esse fato ao órgão de imprensa que noticiou isso daí, né? E também informar isso para o código, para o Conselho Federal de Medicina, Regional de Medicina, da onde ele está submetido, para que ele não tenha problemas éticos a ser atribuídos. Por exemplo, você fez um artigo numa revista e a revista esqueceu de colocar os seus dados ali de qualificação de especialidade, do próprio CRM, e nesse caso, ao ver essa questão, o médico deve informar a revista para não ter problema, né, de responsabilidade. Isso daí não vai evitar o conselho de apurar, mas isso significa que o médico teve o cuidado de se dirigir até a revista ou até o órgão de imprensa que falou sobre ele e pedir uma retratação aí, tá ok? Eu queria também falar sobre a questão de entrevistas. O médico pode, artigo 8º, utilizando qualquer meio de divulgação leiga, prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos versando sobre assuntos médicos de fins estritamente educativos. Se for para educar a sociedade e não para vender produtos, porque aí o Código de Ética Médica também proíbe essa questão da associação com empresas, laboratórios, óculos, próteses, de divulgar os seus produtos, tá? Então isso é impedimento do médico, mas o médico pode, a título de informação, falar sobre uma determinada substância, por exemplo, mas não falar do remédio patenteado da empresa X, tá ok? E o artigo 9º fala assim: por ocasião das entrevistas, comunicações, publicações de artigos e informações ao público, o médico deve sempre evitar sua autopromoção e sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profissão. E o que é autopromoção? O artigo 1º fala: entende-se por autopromoção a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos conforme
ou com forma ou intenção de angariar clientela, fazer concorrência desleal, pleitear exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos. Só eu consigo fazer isso. Oferir lucros de qualquer espécie. Sei lá, em algum momento ele está fazendo isso, mas entre em contato, manda para mim um dinheiro que eu te dou uma dica especial. Né? Permitir a divulgação de endereço, telefone, consultório, clínica de o serviço. Na entrevista, fala assim, eu atendo no lugar tal, tal e tal. Isso não é possível dentro das entrevistas, tá? Entende-se por sensacionalismo a divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, feita de maneira exagerada e fugindo de conceitos técnicos para individualizar e priorizar a sua atuação, instituição onde atua ou tem interesse pessoal. Nossa, só aqui nós podemos curar o coronavírus. Isso daí é um sensacionalismo, né? E de forma a bater para você, né, a única solução de uma moléstia. Né? Utilização da mídia pelo médico para divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico. Falar sobre a pílula do câncer tem aí a sua viabilidade, né? Já foi provado que essa pílula do câncer que foi divulgada aí não tem nenhuma eficácia científica, né? Então não seria o caso, né? Adulteração de dados estatísticos visando beneficiar-se individualmente ou a instituição que representa, integra ou financia. A Unicamp fez essa pesquisa aí, eu fiz parte desse corpo aí, e realmente é assim que tem que ser feito. Não é o caso, né? Apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente médico. Tem algumas questões que só os médicos precisam estar sabendo ali, então falar, mostrar imagens ou falar de técnicas científicas que aí não vai ajudar nada a sociedade, porque a entrevista, né, nesse caso, seria de forma a ser educativa, né, informativa para a sociedade. A veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade. Cuidado com determinada coisa. Que pode acontecer X. Deve-se evitar esse tipo de coisa. E utilizar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informações que possam induzir a promessa de resultados. Nunca pode prometer resultados, porque a obrigação é de meio da medicina e você médico, né, tem o dever de fazer tudo aquilo que está dentro da sua capacidade técnica para resolver determinada situação. E você não pode prometer o resultado. Tá ok? Eu queria falar um pouquinho também sobre o artigo 13 dessa resolução, que ele vai falar sobre as mídias, né, principalmente na internet. As mídias sociais dos médicos e estabelecimentos assistenciais em medicina deverão obedecer às resoluções normativas ao manual da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, como eu te disse. Anexo a essa resolução, existem 2 anexos que precisam ser lidos aí para quem deseja fazer publicidade ética na medicina. E no parágrafo 1º fala o que é rede social, né? Para efeitos da aplicação dessa resolução, são consideradas mídias sociais, sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares. Parágrafo 2º. É vedada a publicação nas mídias sociais de autorretratos, selfie, imagens ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção e concorrência desleal. Primeiro, selfie já é bastante complicado dentro do ambiente hospitalar, por exemplo. Tem muita gente que tira foto de cirurgia, né? É algo, né, até sensível, né, à população, que possa trazer uma autopromoção. Eu vi, e eu dei uma palestra uma vez, falando, e eu descobri que tinha um médico que estava utilizando a ocasião dele estar fazendo uma cirurgia no Tinder. Olha só que coisa surreal, né? Então,
além de ser, seria muito bom a gente evitar tirar fotos em estabelecimentos de saúde, tem muitas instituições que proíbem os seus colaboradores de fazerem isso, mas se for fazer, e se for permitido, não publiquem, tá? É vedada a publicação nas mídias sociais de autorretrato, bom, isso eu já falei. É vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens de antes e depois de procedimentos conforme previsto na linha G do artigo 3º da Resolução 1974/11, que é essa daqui mesmo. Ficou famoso no ano 2019 uma médica que entrou com uma ação contra o Conselho Federal de Medicina para que tirasse de vigência a linha G do artigo 3º da Resolução 1974 e também de uma do Código de Ética Médica que proíbe a utilização da imagem dos pacientes. Ela conseguiu uma liminar que logo depois ela foi cassada lá no TRF1 em Brasília, para se evitar esse tipo de divulgação. Eu acredito que em algum momento isso vai ser flexibilizado, tá? A utilização do antes e depois, porque o paciente também precisa ter informação de como essa técnica pode funcionar, mas eu sei também que ela pode trazer uma reserva de mercado àqueles médicos que possuem as possibilidades de se gastar, de se investir muito em uma mídia social e também pode gerar aí uma concorrência desleal entre os colegas. Então, em algum momento isso vai ser flexibilizado, eu acredito, e é importante a gente levar isso em consideração. E, para terminar, o parágrafo 4º, a publicação por pacientes e terceiros, de modo reiterado ou sistemático, de imagens mostrando antes e depois, ou de elogios a técnicas e resultados de procedimentos nas mídias sociais deve ser investigada pelos conselhos regionais de medicina. Olha só, muitas vezes, eu não vou divulgar a foto do meu paciente, mas o próprio paciente divulga o antes e depois dele e atribui ao médico essa situação. Isso de forma reiterada deve ser evitada pelo médico. E se verificar isso daí, o médico manda um e-mail para o paciente, tira melhor, porque isso pode me trazer problemas. Então o médico tem que cuidar, além das suas próprias publicações, das publicações dos seus pacientes. É bom evitar, né? E para terminar esse nosso momento aqui, o Conselho Federal de Medicina, no finalzinho do mês de janeiro de 2020, ele publicou uma nota de que ele está acolhendo aí sugestões para alteração e reforma da Resolução 1974/2011, onde, assim, com as coisas que têm acontecido de utilização de redes sociais para promoção, para publicidade, propaganda, ficou importante, a atualização dessa resolução para se evitar aí algumas questões que não foram disciplinadas e também liberar algumas questões que são exageros. Eu não sei se propriamente é um exagero a questão do antes e depois, a divulgação dessas fotos, mas a gente tem que ter algum tipo de flexibilização disso. A questão da utilização dentro da imagem, dentro da arte publicitária, para colocar o nome e o CRM do médico ou do responsável técnico, isso também precisa ser verificado. Eu tratei no programa anterior sobre essa questão, até o nome de fonte, tamanho e tudo mais, isso tem que dar uma olhadinha. Mas em si eu acredito que a própria resolução 1974/2011 ela é muito boa. Lógico que nenhuma norma deve se ficar indeterminadamente em vigor, a gente precisa atualizar para os tempos novos, onde os pacientes precisam de maiores informações, toda a sociedade precisa de maiores informações a respeito da medicina e que os médicos também consigam trabalhar um pouco mais dentro
essa questão, né, da ética dentro da publicidade, que não é, que é a relação do médico com a sociedade, né? Então, a ética é importante e primordial aí para a atuação do médico. Tá ok? Nos próximos programas vamos continuar falando mais um pouquinho sobre publicidades médicas. Se você quiser trazer a sua dúvida para a gente conversar, pode deixar aqui para você que está assistindo no YouTube aqui embaixo, né, nos comentários, e também se você quiser entrar em contato comigo na minha arroba, tanto no Instagram quanto no Twitter, Idalvo Matos, @Idalvo Matos, e também no e-mail idalvomatos@gmail.com. Tá ok? Até o próximo programa, o Juridiquês por trás da medicina. Até lá!